Criaturas místicas, tudo bem com vocês? Eu me chamo a Kátia e sejam bem-vindos à Casa Mística. Hoje a Casa Mística mudou o espaço dela. Geralmente a gente faz lá na nossa sala, né, dentro da loja, mas hoje eu vim fazer aqui na cozinha da casa dos meus pais, porque nós vamos falar de mistérios, coisas do além, coisas que as pessoas veem e presenciam e que quando contam essas histórias para as outras não acreditam. Então o meu pai tem algumas histórias, né, pai? De coisas assim bem interessantes que ele vivenciou, né, na infância e depois na fase adulta, né? Então vamos ouvir o que o seu Agnaldo Ferreira de Souza, meu pai e avô da Maureen, que não está aqui hoje, contar essas histórias. Então, pai, o que o senhor presenciou lá quando o senhor era criança? Lembra que o senhor contou para mim uma vez uma história de disco voador e coisa assim? O senhor viu realmente um disco voador quando era criança? Primeiramente, meu bom dia a todos, né? Uhum. Realmente, eu não me recordo qual é a idade que eu tinha, eu devia ter uns 11 anos, 11, 10 anos mais ou menos, e nós estávamos na cidade de Ponta Grossa, no período de férias na casa dos nossos avós, e aí nós saímos junto com o nosso primo e fomos no Rio Verde, um riozinho que passa ali próximo da cidade. Mas era um rio, era Rio Grande, assim, de extensão, ou era tipo um riachinho que? Era um riachinho, ele não era muito largo assim, né? Então, uma água límpida, né? Límpida que você podia ver o fundo da água, assim, via meu irmão, meu primo nadando lá embaixo, se cumprimentando os dois. Naquela época o pessoal poluía bem menos a natureza, né? Poluía bem menos a natureza. A água era... Você podia tomar aquela água do rio ali que ela era... limpíssima, né? Então, eu como não nadava, não sabia nadar, fiquei fora do barranco vendo eles nadarem. Depois de um longo tempo, assim, o tempo começou a mudar, começou a escurecer, começou a cair uns pinguinhos de chuva, daí nós resolvemos voltar para casa. E esse Rio Verde, ele fica lá no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa. E daí nós resolvemos voltar para casa. E quando estávamos voltando, o meu primo achou uma ferradura no cavalo. E ele pegou aquela ferradura e jogou para trás. E disse assim... Porque na época, pessoal, para quem não conhece eles chamam isso de simpatia. Para quem não conhece simpatia, antigamente quando você encontrava uma ferradura, ou você levava essa ferradura e colocava acima da porta da entrada de casa, que diziam trazer sorte. Ou senão você pegava a ferradura e jogava para trás do teu lado direito, se não me engano, né? Você pegava do lado direito e jogava para trás, né? Para trazer sorte, né? Exato, para trazer sorte. Aí meu primo disse assim, ó, vamos jogar ela para trás, no lado direito, e não pode olhar para trás. A gente joga para trás e vai embora. Aí ele pegou e jogou a ferradura, o meu irmão pegou também ela, daí jogou para trás. Aí eu peguei a ferradura e joguei para trás. Aí ele disse, mas eu vou vendo que a ferradura vai cair. Viu que dá ser curioso, gente? E eu, naquele momento, virei para trás, assim, e já não tinha mais sol. Eu estava assim, meio nublado, assim, caindo uma chuvinha bem fina, bem pouquinha coisa, que nem estava molhando a gente. E quem conhece Ponta Grossa sabe que Ponta Grossa ela tem campos, né? Por isso que chamam de Campos Gerais. Ela tem campos assim que
sobe, desce e tal. Tipo com ondulações, então. Ondulações, exato. E tem assim uns capão de mato também, assim, né? E quando eu olhei para trás, próximo do capão de mato, eu vi um disco voador. Foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Mas o senhor lembra se o senhor fez algum pedido quando o senhor jogou a ferradura? Será que isso talvez estivesse guardado no seu inconsciente de querer ver um disco voador, e quando o senhor jogou na ferradura fazendo um pedido e aquilo se transformou em realidade? Não, eu não fiz pedido nenhum, mas eu tinha muita curiosidade sobre isso. Já desde pequeno, quando estava na escola, uma certa vez, aqui em Porto União, os alunos estavam na frente da escola olhando para o céu e tinha algo parado no céu, mas muito distante assim, uma bolinha parada, e eles diziam que era um disco voador. E a partir dali eu fiquei com essa curiosidade. Então, naquele momento lá que eu joguei, eu vi esse disco voador, uma das coisas mais belas que eu vi na minha vida. Chamei o meu irmão e o meu primo, e eles pararam e também ficaram olhando assim. Então ele tem testemunha, gente. Tem testemunha. E aí o disco ele girava bem, ele estava rente à terra e ele girava bem devagar assim. E ele era assim tipo de alumínio, como se fosse dois pratos, um em cima do outro assim. E ele girava. Não tinha sol, mas ele tinha um brilho fenomenal, sabe? Não tinha sol, estava nublado, e ele tinha um brilho fenomenal assim. E ele foi girando, girando, girando assim, e indo na direção daquele capão de mato. Daí ele desapareceu atrás do capão de mato. E depois nós não vimos mais. Ele não subiu, não desceu, não saiu para o outro lado, nem nada. Pensamos nós, penso eu, meu irmão e meu primo também pensavam, que ele pousou atrás daquele capão de mato lá. E daí meu primo, com medo, chegou e disse, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E disse, não conte nada lá em casa, não conte lá em casa, senão a mãe vai saber que nós viemos no rio e nós vamos apanhar. E daí não contamos para ele, só foi contar para ele depois que eu já era... Mas é mais adulto. Olha só, gente, eles tiveram a oportunidade de entrar em contato com os extraterrestres, os ETs, quer dizer, né? E não tiveram coragem. Mas também, né, a gente quando é criança, a gente não tem também essa coragem toda, principalmente quando é algo desconhecido e algo assim muito maravilhoso que a gente viu, né? Então, a tendência da criança, o que é? É correr, é fugir, né? E esse primo mais velho... E o tio, será que ele lembra disso? Ele lembra, porque tinha um tempo que eu pensava assim, será que isso não foi um sonho? Mas eu sei perfeitamente bem que foi uma realidade, porque... Foi no dia que nós chegamos em Ponta Grossa. Nós, quando entrávamos de férias, nós vimos com a família para lá, para casa dos nossos avós, e ficávamos lá o tempo todo. E nós chegamos de férias, e daí meu primo disse, vamos lá para o Rio, depois do almoço. E daí nós fomos para lá. Fomos lá no Ponto Azul, pegamos o ônibus e fomos para o Varanas. E o Varanas andamos a pé, não sei qual é a distância mais ou menos, e sim, para aqueles campos, e daí chegamos no Rio. Mas depois de adulto, o senhor nunca mais voltou para lá, naquele Nunca lugar? mais, nunca mais. Eu voltei em Uvaranas, depois que eu já trabalhava na rede ferroviária, na fiscalização da Receita Estações, e eu fui trabalhar na estação de Uvaranas. Mas ali já a cidade tinha avançado. Eu nem sei onde que é, nem me lembro onde que era esse Rio Verde lá, né? Mas ali próximo... tem uma estação ferroviária chamada Rio Verde. Será que de repente quando ele entrou atrás daquele capão, será que ali de repente, não, em vez dele pousar ali, será que ali não seria um portal? Uma entrada de portal para outra dimensão? Pode ter sido isso, porque ele não subiu e não saiu do outro lado.
né? E ele veio devagarinho, ele desceu assim? Não, quando eu vi, ele já estava próximo, já estava na terra. Na terra, sim, né? Não pousado, mas numa certa altura da terra, andando devagar, assim, na direção daquele capão de mato, né? E daí ele entrou ali e a gente não viu para onde que foi e tal, nada. Mas eu não tive medo nenhum. Se fosse para seu primo e o tio tivesse dito, vamos lá ver, o senhor tinha ido então? Eu iria, só que não poderia, porque eu não sabia nadar e tinha que atravessar o riozinho. E era pro lado do rio. Então tinha que atravessar o rio, né? E eles, como ficaram com medo, o meu irmão também ficou com medo, então voltamos embora para casa. E como eu achava que isso podia ter um tempo, eu pensava assim, mas me lembrava, pensava, será que não foi um sonho? Aí, meu irmão mora no Ceará, um dia que eu liguei para ele, eu perguntei para ele, Eloy, lembra aquela vez que nós chegamos em Ponta Grossa e daí fomos lá no Rio Verde, você e o Oswaldo foram tomar banho no rio, né? Daí ele disse, me lembro e tal, não sei o quê. Daí eu disse, nós vimos alguma coisa diferente? Ele disse, nós vimos aquele disco voador. E ele confirmou para mim. Então é verdade, nós vimos aquele disco voador. Então, daí eu digo, poxa, eu achava que eu, de repente, podia ter sonhado, mas era real, porque eu sei que nós estávamos em Ponta Grossa, né? Mas aconteceu. Nossa, deve ser muito emocionante você ver algo assim, né? Uma coisa que a gente nunca viu assim a olho nu e tal, mas deve ser muito. Eu acho que eu atravessaria mesmo sem saber nadar, achava um pauzinho e ia lá pra ver. Pois é, a voltada era essa. De mochilinha já nas costas, dizendo, me leva. Pois é. E depois, o senhor teve mais algum contato, alguma coisa assim, com avistamentos, além desses ali que o senhor falou? Sim, depois de adulto, aqui em Porto União, estava na nossa casa, aqui na área, aqui atrás, à noite, eu saía ali, e olhando para cima, para o céu, as estrelas, de repente surgiu também uma bola de luz grande, assim, piscando, vindo aqui na direção da nossa casa, passou por cima da casa, e ela piscava, ela fazia assim, tá. Nessa aí eu participei. Essa eu vi. Só que e aí eu chamei você, que estava lá com o Marcelo, que era o pai da Mauri, estavam lá na sala, e disse, vem ver um disco voador. Falei brincando. Aí, porque eu digo, deve ser um avião. Daí, vocês não vieram. Eu chamei mais uma vez, vem ver um disco voador. E vocês não vieram. Daí eu fiquei olhando, tipo, mas espera aí, isso aí não é um avião. Eu não estou ouvindo ruído nenhum de motor. E observei daí que quando ele piscava, piscava assim, ele não apagava a luz. Ele só dava aquele tchau sem apagar a luz, sabe? Eu não sei se ela aumentava ou diminuía assim, né? E daí que eu gritei para vocês, venham ver, mas daí ele já tinha passado aqui, ele parou lá no centro da cidade. Que daí vocês vieram ver. Sim, daí quando eu cheguei, né, ali, né, que eu avistei. Daí eu disse, olha lá onde é que tá. Aqui do lado da nossa casa, não tinha a casa aqui do lado, então era um terreno baldio e tinha uma árvore, uma corticeira bem antiga e era bem grandona. E esse objeto, ele parou a longa distância, que seria mais lá no centro da cidade. Lá no centro da cidade. Então ficou próximo, parecia que ele estava longe, mas próximo da árvore que dava pra gente visualizar ele. E daí a hora que o Marcelo, né, chegou, né, que o senhor estava mostrando para ele. Ele perguntou onde que é, que eu virei para ele e disse assim, ali do lado da árvore, você disse, pai, ele foi embora, você disse que E ele fez assim, ó, porque quando eu tava olhando, e o pai tava tentando mostrar pro Marcelo, meu ex-marido,
Ele fez assim, ele deu, tipo, fez um Z assim, bem rápido assim, e sumiu. E sumiu. E é bem assim que eles fazem. Eu estive lendo um livro, e geralmente quando estão parados, assim, é bem assim que eles fazem, quando sobem. Eles fazem aquele tipo de um Z, tipo, parece um raio, assim, e vai embora. Daí nós ficamos na dúvida, né, pai, se aquilo era um disco voador ou era uma sonda. Porque, segundo eu também li, né, e o senhor também, acho que já viu, eles enviam sondas, né, para fazerem estudos, né, terrenos nossos aqui. E foi muito engraçado porque nesse dia não fomos só nós que avistamos isso. Então, se fosse só eu e o meu pai, a gente podia dizer assim, de repente pode ter sido uma ilusão coletiva e a gente confundiu um avião, uma coisa assim, né, com um disco voador ou uma sonda, né, desse tipo de sonda. Só que daí, depois disso, o senhor teve um relato do seu amigo lá, né, do Dirceu. Sim, o Dirceu, meu amigo Dirceu, e nós trabalhamos junto em Curitiba, daí eu falei, quando eu vim voltando de Curitiba, de ônibus sentado junto com ele, eu comecei a contar isso, daí ele disse, mas nós vimos também. Eu tive assim, eu estava lá em casa e minha mulher saiu ali fora. E de repente ela disse, Dirceu, venha ver aqui, venha ver uma bola aqui que pisca, uma bola de luz forte e pisca. Daí ele veio lá e olhou, olhando aquela bola assim, piscando e coisa, ele disse, peraí, eu vou correr para pegar a máquina para tirar uma fotografia. Ele correu lá para dentro para pegar a máquina, quando ele veio, assim, a mulher disse, foi embora. E daí ela contou a mesma coisa que você viu. Ela fez aquele zigue-zague assim e desapareceu. Mas ele disse que ele também viu. E teve mais um relato aqui na nossa cidade, que também de uma mulher que mora no morro, que nós temos aqui o Morro do Cristo, né? Que a gente fala, que é um Cristo que está aberto. Não é o Redentor que nem do Rio de Janeiro, mas tá quase ali. E daí, então, ela tem moradias abaixo disso ali, né? Então, o pessoal, né, que reside ali diz que essa mulher, ela diz que ela também viu esse objeto no centro lá da cidade. E ela também viu quando ele fez esse mesmo movimento e sumiu também. Então quer dizer que foram mais pessoas aqui na nossa cidade que viram. Que viram, não foi só. E também já teve outras vezes que eu já conversei com outras pessoas aqui que disseram que aqui na nossa cidade, em Porto União, de madrugada, ali pelas 2 horas, 3 horas, já viram alguns avistamentos desse jeito, né? Teve o Paulo lá, o meu compadre lá, que também disse que viu tipo de uma esquadrilha, eles andando assim, tipo uma esquadrilha de avião, andando do céu para lá e para cá. E daí tinha uma nuvem assim, naquela nuvem ela tinha tipo de uma luz, como se fosse assim a lua escondida atrás da nuvem. E aquelas luzes giraram para lá, andaram para lá e para cá, e daí entraram naquela nuvem e desapareceram. E ele também viu isso aí. É engraçado, porque não discordo também dele, sabe, pai? Porque esses tempos atrás, acho que foi o ano passado, eu e a Maureen, nós saímos para caminhar com o cachorrinho dela, né, o Leonardo, e nós andando aqui na rua de casa. Acho que nós nem contamos pro senhor. Nós andando aqui na rua de casa, daí o Léo parou ali na frente para cheirar as coisinhas quando eles estavam construindo ainda a casa aqui do Rafael. E daí ele começou a cheirar lá, e eu virei e olhei na direção de um outro morro que tem aqui, porque a gente mora, bem dizer, que tipo num buraco aqui dentro, né? Que é morro em tudo que é lado. E eu tava olhando na direção do outro morro e de repente tinha uma nuvem escura lá no céu, e de repente deu tipo uns relâmpagos assim, ela deu uma clareada, e daí eu falei pra Mauri, eu digo, olha lá, Mauri, olha lá. Daí quando ela olhou, né, essas bolas, né, tipo essa sonda que nem a gente viu, só que aqui quando passou ela tava maior porque ela tava mais próxima. Mas lá eram tipo bolinhas, saíram assim, acho que umas 4, 5 bolinhas daquelas nuvens, e cada uma foi pegando uma direção. Uma foi na direção ao centro, a outra foi em direção ao bairro Santa Rosa que nós temos aqui,
A outra foi em direção lá de um outro bairro também, sabe, pai? E de repente aquelas bolinhas, aqui foi até o centro, ela deu uma volta, ela ficou assim e depois ela voltou de novo. E eu disse, olha só, eu falei pra ela, tem a espaçonave lá atrás daquela nuvem. Só que depois elas sumiram, né? E sumiram muito rápidas, porque quando ela voltou, ela passou devagar. E quando ela voltou assim, ela fez um risco assim, pum, e sumiu. E quando acontece isso, que nem o caso do Paulo que viu que tinha aquela nuvem e parece que existia uma luminosidade atrás da nuvem. Que tem a Nove Mãe, né? Sim. Nove Mãe é onde elas soltam essas... como que é isso? As sondas. As sondas, né? Solta as sondas e tal, né? Para pesquisar e tal. Nas cidades, nos locais e tal, né? E então fica assim, tipo uma nuvem, né? Que cobre eles. E de repente eles voltam tudo para lá de novo, né? Porque daí eles já coletaram aquilo que eles queriam coletar de informação, né? E daí eles voltam para lá e os ET dizem, não, esse pessoal aí de Porto União nós não vamos pulverizar dessa vez. E voltando daquele disco voador que eu vi lá em Ponta Grossa, ele era grande. Ele era grande porque nós moramos daqui na igreja de São Pedro, dá quanto mais ou menos? Não faço ideia, porque eu Dá o quê? Uns 1000 metros? Não dá, né? Não sei, não faço dá ideia. Quase 1000 metros, talvez, não sei. Eu acho 1000 que metros daqui na rodoviária, não, uns 500, mais de 500 metros. Né? Mais de 500 metros. E ela parecia grande. Até alguém perguntou para mim uma vez assim, que tamanho tinha o tamanho do ônibus, se era maior. Era maior que o ônibus. Então, para ver, né, como isso é uma delas de tamanho ainda talvez pequeno, porque diz que, segundo falam, diz que tem espaçonaves que são do tamanho quase do tamanho do nosso Brasil inteiro, né? Então imagine o tamanho que é, né, uma espaçonave. E segundo eu estava vendo um dia no YouTube aí, né, em alguns canais que falam sobre essas coisas, né, de ufologia, ETs e tal, e falam sobre os mestres ascensionados, essas coisas assim, falam do Mestre Jesus, né? Diz que a espaçonave do Mestre Jesus é uma delas que tem o tamanho do nosso país. Então, para vocês verem o tamanho que é uma espaçonave dessa, né? E tem eu também tenho outras histórias de espaçonaves com ETs, mas esse a gente vai contar em outro vídeo. O pai também tem mais outras histórias sobre sondas, eu também tenho sobre sondas, mas nós vamos contar outra história, outro dia, né, pai? Outra história contando no outro dia. Outro dia, essa não. Aquela que eu vi ali na linha, né? Deixa na estrada de ferro, ali onde é a rodoviária de Leandro Vitória hoje em dia, né? Para deixar o povo curioso aí, para saber as histórias que o Aguinaldo tem. E aquela lá ainda não, aquela também tem, não foi só eu que vi, teve outras pessoas que viram. Então, tem coisas aí que a gente pode dizer assim que não é coisa imaginário, né? Porque não foi só uma pessoa que viu e foram mais, né? Só não temos assim aquele negocinho de dizer assim, tem provas mesmo cabíveis que existem realmente, porque tá aqui o objeto, tá aqui o ET. Ninguém chegou e mostrou. Mas eu acredito, eu como Kátia, eu gosto muito disso, eu gosto dessas coisas, como o Sagitário. Ana também diz que o Sagitário tem a constelação de Sagitário está no centro do universo, né? Então eu gosto muito desses assuntos, o meu pai também gosta muito disso, né? E a gente vai voltar em outro vídeo para contar mais histórias dessas para vocês. As pessoas podem não acreditar, né? Não acreditar, mas para mim não me interessa. O importante é que eu vi. Agora, se os outros querem acreditar, acreditem. Se não quiserem acreditar, para mim não interessa. Eu vi. Eu vi, está guardado aqui na minha mente, no meu computador aqui, né? E eu vi isso aí, né?
Então são coisas assim, é aquele caso dos discos voadores. As pessoas acham, será que é só nós que temos o privilégio de viver num planeta, neste universo inteiro? Será que é só nós? Será que não existem seres muito mais evoluídos do que nós? A prova está aí, essas coisas que a gente vê, esses discos voadores, as coisas que a gente vê. E não foi só, tem vários relatos, né, disso aí. Sim, né? até dentro da história da humanidade, né, lá do passado, né, a gente vê os egípcios, né, Sim. Né, então... Quem é que construiu aquelas pirâmides, ajudou a construir aquelas pirâmides? Sim. Da onde que veio aquilo? Da onde que surgiu todas essas ideias tão faraônicas, tão grandiosas, né, como eles, né? E veja aquelas pedras, que colocaram lá, né? Eu acredito que eles estão aqui para nos ajudar a evoluir, né? Evoluir o nosso planeta, né? Só que eles só não aparecem porque às vezes nós temos o nosso, como que é, o nossos... Isso, pode falar. Desculpa, o nosso sistema de defesa, né? De defesa, desculpe o barulhinho, ligando aqui pro meu pai, tu não queria falar com ele, mas ele disse assim, agora eu tô no momento aí que nós estamos concentrados em ETs. Então eu acredito que eles estão aqui para nos ajudar, né, a evoluir, só que eles não aparecem pra gente assim de imediato, porque causaria, acho que, um caos, devido a gente ter aquele lado do medo que o ser humano tem para autodefesa, né, no sentido assim, da autodefesa de preservar a sua espécie. E outro sentido que também, que eu acredito ser assim, eu tô falando por mim, que eles também não aparecem porque como eles observam a gente, como o que a gente faz ou deixa de fazer, então eles observam que os seres humanos, eles têm a capacidade de destruição, né? Exatamente. Então, vão caçar animais sem necessidade, né? Destruição da natureza e N coisas aí que a gente vê no nosso dia a dia que o ser humano é capaz de fazer, né? Aniquila o próprio... Isso, aniquila o próprio ser humano, né? Guerras, tudo. Então eles acho que pensam assim, por que nós vamos descer lá para eles tentarem, né? Apesar que a gente não vai conseguir fazer nada contra eles, né? Mas enfim, então eles estão esperando a espécie humana evoluírem mais, no sentido da expansão da consciência, expandir no entendimento de que nesse mundo, como disse o pai, né, não existimos somente nós aqui nesse planeta, aqui também eles já vivem aqui, né, só não temos o contato, né, com eles, né, na sua real imagem, esperando que as pessoas elas cresçam, amadureçam espiritualmente. E nesse processo nosso que nós estamos passando agora de transição planetária, é um desses processos que a gente está passando aqui, né? O ser humano está fazendo uma evolução. Eu acho que a partir disso ali, que eu acredito que não seja agora, né, pai? Nós vamos ver, acho que talvez em outras vidas depois, né? Sim. Mas acredito que o nosso, que nem eu aqui, os meus netos, bisnetos, né, quando a gente tiver, vão alcançar isso aí, de ter esse contato físico, né, por causa da evolução do eles. mundo. O mundo cada vez está evoluindo mais, né? Então, Ter esse e contato. depois tem certas pessoas, que nem o caso, assim, que as pessoas que vêm, eu não sei se é um privilégio dessas pessoas, que nem o caso meu que vi, então, né? Eu não sei por que apareceu para mim. Será que eu tenho o privilégio de ver isso aí, coisa? Já vi 2 vezes, já vi esse outro fenômeno ali da ferrovia, que a gente vai contar na próxima oportunidade aí, né? Sim. Então, não sei. Porque existem diversas pessoas, né, que relatam, né, que são levadas para essas espaçonaves e que às vezes
até dizem que são alguns seres, né, que são cientistas, que fazem experiências, que implantam chips e etc. mais. Muitos já foram comprovados, outros não, né? Mas é muito interessante porque não é, né, de uma forma assim, eu não sei como que eles fazem essa escolha, né, para aparecerem ou verem. Ou a gente estava no momento certo, na hora certa, também tem esse detalhe, exato, né, no momento certo, na hora certa. E teve o privilégio de ver, né. É pena que naquela época não existia celular pro pai bater uma foto, senão ele teria uma foto de um disco voador planando aqui sobre a Terra. Sim, pois é, naquele tempo, se tivesse celular, eu podia ter tirado uma foto, né? Puxa, ia ser bem legal, né, de ter aquilo ali, dizer, olha aqui, daí eles iam vir, os ufólogos iam pegar essa foto, iam analisar para ver se era montagem, se eram 2 pratinhos que o pai tinha lustrado lá com um fiozinho, como a gente vê aí nos vídeos que aparecem, né, que muitos são fakes, né? Mas se um dia você tiver oportunidade, um dia que eu estiver conversando com meu irmão aqui lá no Ceará, aí você conversa com ele e pergunta para ele, lembre ele lá do Rio Verde e pergunta o que vocês viram lá, para você ver o que ele vai te dizer, sem eu perguntar para ele. Para ver o que ele vai falar. Você vê o que ele vai falar. Né? Então, gente, esse foi um vídeo falando sobre essas coisas sobrenaturais, essas aparições aí que a gente não consegue explicar o que acontece, né? E que muitos estudiosos, né, estudam em cima disso, né? E em relação aos extraterrestres, os ETs, né, são os ufólogos, né, que estudam sobre isso e eles têm, né, um conhecimento muito maior. E a gente aqui passou para relatar o que aconteceu, né, na vida da gente e vai passar relatando outros casos também, né, que já aconteceram, né, assim, muito interessantes, né. Na próxima oportunidade eu vou contar também daquele que entrou no meu quarto. Isso, também, Que eu não me lembrei desse. Eu também tive um sonho com um desses aí, que o senhor também, que entrou no seu quarto. Então tem diversas histórias ainda que a gente tem para contar para vocês. Então a gente se despede aqui na nossa cozinha mística com a presença do meu pai Aguinaldo contando a história do disco voador que ele viu quando era criança. Um abraço a todos vocês. Um abraço para todos também e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.